Nesse vídeo nós vamos ver como a esquizofrenia é muito mais do que delírios ou alucinações. Na esquizofrenia, as alterações de humor são parte fundamental do curso da doença. Olá, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. Seja muito bem-vindo. As crises psicóticas da esquizofrenia podem cursar com delírios, alucinações, comportamento desorganizado ou fala desorganizada. Contudo, as alterações do humor invariavelmente acompanham todo o curso da doença, antes, durante e depois das crises, e também no longo prazo, após anos ou décadas do início da doença. Vamos começar pelo antes, e quando eu digo antes, é antes até mesmo da primeira crise. Ainda antes que aconteçam sintomas psicóticos, há um período de alteração do humor e do comportamento. Nesse período, a pessoa pode apresentar aflição, angústia, ansiedade, pode ficar um pouco mais desconfiada ou com sentimento de perplexidade, como se algo ruim fosse acontecer, mas nem mesmo a pessoa sabe discernir ao certo o que seria. É uma sensação de estranheza muito grande. Esse quadro é conhecido como humor delirante, faz parte dos chamados sintomas prodrômicos da psicose. São sintomas que acontecem antes dos sintomas francamente psicóticos, como delírios ou alucinações. Se essa alteração do humor acontece antes, alguém nessa hora pode se perguntar se já não é possível fazer o diagnóstico nesse momento, para evitar que o surto venha. Olha, você não tem ideia do quanto essa é uma questão importante. Muitos pesquisadores já estudaram e continuam estudando isso. Imaginem como seria bom a gente conseguir prever uma primeira crise e tratar essa crise antes dela acontecer. Mas a verdade é que até agora, na prática, isso não é possível porque esses sintomas não são específicos. Ou seja, eles podem representar muita coisa ou nada. Não dá para fazer o diagnóstico baseado nessas alterações do humor ou do comportamento. Normalmente, alguém que é mais atento percebe que alguma coisa está estranha, mas não dá para ter certeza de nada ainda, não dá para ter certeza do que vai acontecer ou se vai acontecer alguma coisa. É interessante que depois que o surto começa, muitas pessoas dizem, pô, é verdade, eu notei aí um comportamento estranho. Ou a pessoa diz algo assim, olha, eu não tinha percebido nada, mas agora eu estou me lembrando que a pessoa estava um pouco diferente mesmo. Em resumo, não dá para saber através dessas alterações do humor e do comportamento que haverá um surto psicótico, mas depois do surto, muitas vezes a gente consegue associar uma coisa com a outra. Curiosamente, é comum que o humor delirante, aquela perplexidade, ela cesse depois que os sintomas psicóticos ficam evidentes, com delírios ou alucinações. É como se algo se revelasse para a pessoa e agora ela está entendendo por que ela estava daquele jeito. Algumas pessoas podem até mesmo ficar temporariamente mais calmas na vigência de sintomas psicóticos. Mas a verdade é que durante o surto, tudo pode acontecer com humor. Fica mais fácil de entender isso dando alguns exemplos. Imagine que a pessoa está apresentando delírios místico-religiosos e dentro desse delírio a pessoa é cheia de graça, de poder espiritual e tem uma missão de trazer uma nova revelação para a humanidade ou até mesmo ela própria uma espécie de messias. Nesses casos pode haver um humor elevado, uma sensação de êxtase. Havia classificações nos anos 60 que chamavam essa psicose de psicose estática, com X, fazendo referência a esse êxtase que a pessoa pode sentir. Por outro lado, se o delírio tiver um conteúdo persecutório, pode fazer a pessoa se sentir incrivelmente ansiosa ou irritada. Em outros casos, pode haver uma variação intensa do humor de forma imprevisível, de acordo com as ideias delirantes ou as alucinações da pessoa. Repito, tudo pode acontecer com o humor e as emoções durante o surto. Agora, o que acontece com o humor depois do surto psicótico? Isso é o mais importante para o paciente e para a família, porque o antes e o durante passam invariavelmente, mas o que vem depois do surto é para o resto da vida. Vamos ver então o que acontece depois. Mas antes da gente falar do depois, se você gosta de saúde emocional, bem-estar, comportamento, não deixe de se inscrever no canal. E não esquece também de deixar o seu like, que isso é muito importante pra gente. Para me seguir em todas as redes é muito fácil, é sempre Psiquiatra Fernando Fernandes. E se não quiser perder nenhum conteúdo, tem grupos na descrição.
Quando se fala do período que vem depois do surto, não tem como não falar de depressão. Aliás, a presença de depressão na esquizofrenia é um capítulo à parte. Depois de um surto psicótico, ter depressão é mais a regra do que exceção. Até 65% dos pacientes terão um episódio depressivo depois do surto psicótico. Isso tem até nome. Tem classificação que chama isso de depressão pós-psicótica ou depressão pós-esquizofrênica. Olha, e isso vale não apenas para surtos psicóticos na esquizofrenia, isso vale para surtos psicóticos também em outros transtornos, como no transtorno bipolar, por exemplo. É muito comum, depois de um quadro de agitação psicótica no transtorno bipolar, haver um episódio depressivo. Resumindo, a depressão ela é esperada depois da psicose, seja na esquizofrenia ou seja em outro diagnóstico. Mas, como eu disse, depressão na esquizofrenia é um capítulo à parte. Os sintomas depressivos ocorrem em todas as fases da doença, não apenas depois. Antes do surto ocorre em 60% dos casos e durante o episódio, em até 75% dos casos, a gente tem sintomas depressivos. Alguns autores falam até mesmo da importância da identificação de sintomas depressivos como pródromos de um novo episódio psicótico. Ou seja, se a pessoa com esquizofrenia deprimir, isso pode indicar que um novo surto está por vir. Até aqui nós falamos do humor antes, durante e depois do surto psicótico. Agora a gente vai falar do humor e dos afetos ao longo dos anos e das décadas depois do início da doença. Em alguns casos de esquizofrenia pode acontecer uma evolução do quadro para um estado de indiferença afetiva. Normalmente isso acontece nos pacientes esquizofrênicos crônicos que vão perdendo as suas faculdades afetivas ao longo da vida. Isso faz parte dos chamados sintomas negativos da esquizofrenia. Quando isso atinge uma maior gravidade, ocorre o embotamento afetivo, que é uma devastação afetiva completa e irreversível, a perda de todo tipo de vivência emocional diante das vivências normais do paciente. O que vai determinar se isso vai acontecer são 4 coisas, então muita atenção agora. Primeiro, o tipo de esquizofrenia, a gravidade, o tempo de doença e se o tratamento é feito da maneira adequada ou não. Há casos graves, como na esquizofrenia hebefrênica, de início mais precoce, em que isso acontece muito rapidamente e é devastador. Então nós temos que cuidar da única dessas 4 variáveis que está totalmente ao nosso controle, que é o tratamento adequado e contínuo. É por isso que eu digo e repito, uma vez feito o diagnóstico da esquizofrenia, o tratamento tem que ser incisivo e contínuo para o resto da vida. Não apenas para evitarmos novos surtos, mas também para evitarmos as consequências da doença no médio e longo prazo, principalmente consequências cognitivas e consequências afetivas. Esquizofrenia é uma das doenças mais abrangentes da medicina, nós não podemos brincar com ela e apesar de não ter cura, ela tem tratamento eficaz. E agora eu queria saber de você. Você imaginava que os sintomas do humor eram tão importantes assim na esquizofrenia? Você já tinha observado isso na sua vida? Talvez com algum paciente que você tenha acompanhado ou com quem você conviva? Ficou alguma dúvida? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente seguir com a discussão. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado pela sua atenção. Por enquanto eu deixo esses vídeos relacionados ao tema para você continuar me assistindo. Se não se inscreveu ainda, tem um botãozinho aqui no meio, aqui embaixo. Novamente, muito obrigado, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.